Isso, a não ser vagamente. Ele vai ter que divulgar tudo direitinho. Porque a memória não é capaz de ficar com 4, 5 eventos com datas, isso e aquilo. Só a memória dele. Ele vai passar para vocês. Bom, nós vamos agora, conforme a programação, trabalhar um tema que foi escrito condições da reencarnação, do espírito reencarnado. Isso aí. Bom, eu podia começar dizendo assim, é só vocês se lembrarem de como estavam antes de vir para cá, né? Ou melhor, vocês não vieram para cá. Eu acho que essa é uma primeira reflexão. Porque o que eu sou não está aqui. Mas ao dizer isso, eu reconheço que o que está aqui é de tal ordem potente que o que eu sou eu me esqueci. Na prática é assim, né? Então vejam vocês, a nossa primeira grande questão é o estado da nossa consciência. Daí eu achar que é pertinente recordar uma frase que é do católico mais espírita que eu já vi, que é Pierre Teilhard de Chardin, jesuíta. Conheci um discípulo dele, e ele dizia o seguinte: o problema nosso, da humanidade, é que nós pensamos que somos seres humanos, às vezes buscando uma experiência espiritual. É um engano. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, mas não temos consciência disso. Quem de vocês mandará escrever, deixar aí como testamento, o que vai ser escrito na sua lápide, né? Ó, aquela plaquinha de teu, e como o indiano fez: nunca nasci, nunca morri. Animei um corpo de passagem pela terra no período tal a tal, e encerrou a sua passagem pedindo que fizesse uma grande festa nesse dia. Quem de vocês escreverá como baiano Tranquilino Bastos, que pelo nome devia ser baiano bem tranquilo, né? Tranquilino Bastos. Ele foi um semeador de orquestras na Bahia. Aquelas filarmônicas do interior, lá que vocês devem conhecer de algum lugar. Ele foi um dos maiores divulgadores no século XIX e até meados do século XX. E um amigo dele desencarnou, ele era espírito, Tranquilino. E ele mandou um telegrama para a esposa, quer dizer, agora viúva: parabenizo-lhe pela libertação do ergástulo carnal do nosso querido fulano de tal, que recebeu o seu habeas corpus da cadeia da vida antes de nós. Quem mandaria um telegrama desse? Eu não sei se a viúva gostou, mas está no livro da biografia dele. Repare a diferença de pensamento para a nossa cotidianidade. Vocês vão dizer assim: então, como é que a gente vai fazer para sair desse estágio atual e pensar num estágio mais avançado em que não haja essa dominância da corporalidade? Dominância essa que nos levou a construir esse mundo dito civilizado, centrado na matéria, centrado no chamado modo ter, possuir, e com isso centrado na visão econômica da vida, e deu no capitalismo, e deu no que deu, né? Confusão geral na cabeça das pessoas, preocupação com o PIB, e vão dizer que o PIB brasileiro não é PIB, é PIBinho, né? Porque aquilo fica diminutivo porque é afetivo, e a gente é agoniado com isso. Como é que a gente vai rever tudo isso a partir de um paradigma que tem protótipo como protótipo Jesus, aquele que não morre porque ressuscita, né? Eu abro um parênteses para dizer assim: eu queria ver a cara de Pôncio Pilatos na segunda-feira, quando chegar lá. Você soube da última, caro Pôncio, que foi o cara crucificado, ressurgiu, e agora? Eu só queria ver como
como é que é? A dele, a de Anás e a de Caifás. Os três, né? Para a gente botar assim, em rede nacional, na época não tinha, né? Rede nacional. Hã? Como é? Não, isso deve ser algum engano. Roubaram o corpo dele, então dizem assim, não, ele apareceu lá na casa de fulana mesmo, lá estava lá, o tal do Tomé, aquele descrente, estava lá metendo o dedo na chaga dele. Ele até andou pescando, pegando peixe ali na praia. E aí, meu amigo, como é que fica? Pois bem, tudo isso porque ele não era centrado na matéria, era centrado no espírito. Qual é a condição de reencarnante nossa? É preciso entender que toda a dinâmica da evolução é uma construção da inversão do poderio da forma sobre a substância, a essência. O que é que eu quero dizer com isso? Na acesse evolutiva, no reino mineral, a forma domina tudo, o psiquismo é quase nada, em termos de expressividade e de percepção, muito pouco. No vegetal e no animal, a forma já permite, ou melhor, é construída para expressar mais nitidamente o psiquismo. O que equivale a dizer que, aos poucos, esse psiquismo, esse espírito, vai constituindo estruturas que estão além da forma física. Quando chega no estágio humano, a gente já está trinitário, a gente também. Não é só o psiquismo, é espírito, perispírito e corpo. Já chegamos nesse estágio. E nós podemos ver isso na literatura espírita, até com fatos curiosos, porque algumas pessoas são capazes de desdobrar o próprio perispírito. Não sei se já leram sobre isso. E aparecer. O perispírito pode aparecer para pessoas comuns, visíveis. O melhor relato disso está no livro chamado Base Científica do Espiritismo, de Hebe Sargent. Ele contou a história de uma professora que os alunos começaram a assistir a aula, ela dando a aula, de repente viram que tinha ela olhando para ela, o clone dela na sala. Os alunos se assustaram, porque uma igualzinha a ela já era muita coisa. Só quando eles perceberam mais, estava ela sentada olhando as duas. Aí complicou. Complicou, né? O que é isso? Isso é porque ela estava, para aquela comunidade, se exteriorizando mais do que o usual. Normalmente a gente expressa com o corpo. Raramente a gente faz esse tipo de fenomenologia, mas acontece. Mas vocês vão dizer assim, peraí, mas como era aqui? Espírito não está aqui. Se isso era o perispírito corporificado, tornado visível para aquelas criaturas, eram dois. Mas é fácil de vocês entenderem isso se vocês imaginarem que perispírito é o nome sintético de várias camadas da construção, da manifestação do espírito em diferentes vivências espirituais, ou do mundo espiritual, melhor dizendo. Vejam vocês, a maioria de nós aqui deve ter ido no nosso lar, né? Deve ter ido? Vocês não lembram que tem uma passagem que André Luiz dorme e sonha e vai ver a mãe em outro lugar? Ele não tinha mais corpo físico. Se ele dormiu e sonhou, uma parte dele ficou em nosso lar e outra parte foi para algum lugar. Então tem duas dele. Perceberam? Ora, se vocês lerem a Evolução em Dois Mundos, vocês vão encontrar logo na largada a frase: o corpo mental modela o corpo espiritual, que no caso é a parte mais comum do perispírito que a gente conhece. Mas se vocês estudarem a literatura espírita de Antônio J. Freire, que é um português médico, e as comparações que ele faz, ele mostra que o perispírito nosso equivale a pelo menos, em algumas culturas, a 5, 7 camadas diferentes de estruturas. Então a senhora já se imaginou? A senhora está aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você propriamente dito, o espírito, a 7. É como se fosse a locomotiva e o resto aí é vagão. O último vagão é o corpo físico. Perceberam? Como a gente vai ficando mais complexo?
E aí aparece um conceito que a gente não está acostumado: a morte no mundo espiritual. Vocês já imaginaram morrer no mundo espiritual? Claro, não vou imaginar, e não deve ter acontecido, porque eu nunca vi relato nenhum, ou se aconteceu, ele não vai saber tão cedo, que você morreu atropelado pelo aeróbus. Nunca vi falar, desabou lá uma estrutura que você morreu no desabamento. Teve uma chuva espiritual e a encosta de lá caiu. Isso nunca vi falar. Mas, o que significa isso? Nem todo mundo que está no mundo espiritual, na chamada erraticidade, que é a linguagem que Kardec usa, está no mesmo nível e tem todas as mesmas estruturas. Quanto mais evoluído você é, você vai dispensando as formas mais densas, grosseiras. Vejam bem, a mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz era de outro nível. Para ela ir visitar o filho, ela tinha que entrar num processo que reconstituía a forma espiritual equivalente à zona de André Luiz, e aí ela aparecia para ele, senão ela ficava invisível. Se vocês lerem, se eu não me engano, Obreiros da Vida Eterna, tem um espírito que, para se manifestar e fazer uma palestra, ele entra numa câmara para se tornar visível e reaparece lá mesmo. E ainda tem uma reunião mediúnica no além. Já leram? Quem deu libertação aqui? Vocês lembram que eu tenho uma hora que o orientador espiritual de André Luiz, Cúbio, vira médio de incorporação para que a mãe de Gregório se manifeste, Dona Matilde? Ora, se ela está aqui no nível, ele está no outro e o outro está mais denso ainda. Então, quem pensou que o mundo de lá era, digamos, uma única estrutura, não, a gente pode dizer que isso aqui deve ter uns 10 andares. O térreo é o físico, ainda tem andar bastante. E se vocês prestarem atenção, tem um texto em nosso lar que fala da união divina, e diz que tudo lá é inimaginável. Por quê? Porque não funciona do jeito que a gente está acostumado. É de outro nível, realidade e padrão. Ora, isso é para dar uma ideia, digamos, de como estávamos antes de encarnar. Encarnar significa o quê? Construir uma forma dentro do tradicional espaço-tempo, vivê-lo, a experiência toda ela, de tudo que já construímos, através do corpo, e manifestar nessa densidade o melhor potencial possível. Encarnar não é uma maravilha. Não é. Garanto. Não é um desperdício, mas também não é uma maravilha. Imagine, está na carne, está encarnado. Um psicólogo diz que está na carne e na terra, está encarnado e é na terra enterrado. É mais ou menos isso. Você densifica tudo. Vocês imaginem a Idade Média. E na Idade Média, aqueles personagens guerreiros vestidos com aquelas vestes de material pesado, de ferro, não sei o quê, e andando. Vocês já imaginaram o que é ele? Pior um pouquinho, mas está encarnado. Você podia estar livre, leve, solto daqui para ali, mas não, você está nesse corpo, nesse estágio atual, nessas circunstâncias. Hein? Não, no Brasil é muito melhor que em muito lugar do mundo. Eu não troco isso aqui por nada, não. Eu não troco. Olha, não, que nada, porque você não conhece os outros. Você não conhece os outros assim, a alma daquelas figuras. Eu que lido com pessoas de outros países, tem gente que diz, hein? O Brasil é melhor, isso que eu estou dizendo. Porque para mim, para eles, não sei. Bom, mas o fato é que estar aqui não é tão simples, não é tão fácil como a gente imaginaria. E aí, a
gente estudando os textos de psicólogos que trabalharam com regressão de memória, estudaram a vida no mundo espiritual, eles demonstram o seguinte, que quando as pessoas vão reencarnar, pelo menos as nos Estados Unidos, elas narram que têm um medo tremendo, que encarnar é muito mais difícil, doloroso do que desencarnar. Curioso, né? Porque depois que encarna, fica com medo de morrer, é curioso, porque todas as regressões que foram feitas, praticamente todas, as pessoas dizem da angústia do que é encarnar. Olha o que acontece, mesmo nos escritos mediúnicos espíritas, acontece você entrar num laboratório de restringimento. Você sabe o que me lembra isso? Tornozeleira eletrônica. Você só vai ficar aqui, ó. Tua consciência vai ficar limitada aqui. Restringimento do perispírito. Vão eliminando certas estruturas que não são necessárias aqui. Depois você tem que se ligar numa célula. E a partir daí essa célula tem uma potência muito grande de lhe restringir mais ainda. E aí você vai perdendo um pouco, quanto mais atrasado, mais intenso, a consciência do mundo perispiritual. Estou chamando de propósito perispiritual. E a consciência de espírito vai, meu Deus, você não sabe para onde foi. Você vai restringir. Ela continua existindo, ou melhor, atuando, mas você não traz para o seu ergástulo, a sua cadeia, o seu corpo físico. Não a traz na plenitude. E aí você passa um período que há um acoplamento progressivo desse perispírito, nesse corpo, cada vez mais a matéria lhe puxando para o mundo material. Não é à toa que a gente é, do ponto de vista prático, materialista. Não é, porque essa consciência vai... Isso no comum das pessoas, um certo padrão. Só que este corpo, ele, de certa forma, reflete nossas tendências, nossas aptidões, nossas conquistas. Leia-se naquele psiquismo trinitário, nosso subconsciente. Tem um gráfico feito por Hernando Guimarães Andrade, que é muito interessante, a concepção tetraédrica que ele faz. Eu conversei com ele sobre isso. É como se a célula fosse o ponto de chegada, e você agora vai construindo com esse molde perispiritual todas as etapas da natureza biológica. Então você tem que passar um período que você é unicelular, um protozoário qualquer, uma bactériazinha, uma ameba da vida. Depois você vai ficando multicelular, um molusco, quinidário, um camarãozinho aí, até que você entra numa fase mais complexa, você vira peixe. Eu gostei. Porque, aliás, alguns em biologia mostram que a ontogênese, a formação do corpo, repete a filogênese, a formação da espécie. E que é como se você passasse rapidamente essas fases em 9 meses. Era o filme da sua história evolutiva refeito num período desse jeito. E você, como espírito, se não tem muita habilidade ainda, tem que ficar ali atento, para o negócio funcionar, para ser direitinho. Sua consciência fica vivendo esses automatismos de modo geral. Repare que é viver na máxima constricção da matéria no estágio humano. Aí você vai chegando naquela situação e vai viver simultaneamente as experiências psíquicas que o seu momento evolutivo existencial lhe permite. O que eu quero dizer com isso ao mesmo tempo que o corpo está se formando, você já está vivendo experiências psíquicas com os parentes, os aderentes, os convidados, os não convidados, aquelas criaturas que não estão torcendo por você. Você sabe que tem uma galera que lhe aplaude do além, mas tem outra galera que diz: eu quero ver,
Eu me lembrei agora de um jovem que dizia: eu quero ver quando chegar o Armagedon, eu quero ver água quente na cabeça de careca. Olha, Carlão. Pois é, tem uma turminha que tenta, inclusive, de atrapalhar, né? Porque quem não quer ver o seu sucesso, então suas amizades, suas inimizades, suas incompreensões, suas compreensões, vem tudo junto. Em outras palavras, quando você nasce, você não nasce uma criança, você nasce um prisioneiro, um corpo que tem uma longa história que está dando ali. Que beleza, a gente olha, olha que criancinha, sim, aguarde-me. Eu ainda vou recuperar minha capacidade de expressão, você vê o que é que eu realmente represento nessa história evolutiva. Então vocês vejam que, de um ponto de vista geral, parece que é todo mundo igual ao nascer, né? Genericamente falando, todos têm mais ou menos a mesma constituição geral, mas há singularidades no corpo, há singularidades no psiquismo, e é claro que há singularidades no nível existencial evolutivo da essência, como ela consegue se manifestar. É por isso que vocês vão encontrar gênios, ou melhor, precoces na infância, né? E aí eu me lembro de Rui Barbosa e da piada baiana. Rui Barbosa falava, acho que 3 línguas, ou 4 línguas, com 6 anos de idade. Você imagina o que é isso? Eu falo uma, com esforço, né? E um dia, um pai virou para o filho lá na Bahia e disse: meu filho, com 6 anos de idade, Rui Barbosa já falava 5 línguas. O filho já devia ter uns 10 anos. O filho, que não era nada bobo, fez: meu pai, Rui Barbosa, na sua idade, era ministro da Fazenda, isso é funcionário comum. Eu trouxe assim. Quer dizer, a história de cada um depende de como ele chegou na viagem que ele vai fazer por aqui. E é interessante o seguinte: essa viagem, ela tem toda uma fase, ciclo de vida, que é mera rememoração de tudo que já foi aprendido. Subconsciente vai passando como um filme, você vai refazendo e está no mundo. Por isso que eu digo que é preciso ter atenção ao fato de que há 2 grandes tarefas na existência. Uma é desenvolver-se, isto é, o que você já viveu, traga de volta até o pico onde você deixou em outra encarnação ou no mundo espiritual uma aprendizagem. Você não fez nada até agora, nada, absolutamente nada de relevante, porque o desenvolvimento é apenas a expressão de toda a experiência anterior. Aí vem uma segunda etapa, que você tem que, além de se desenvolver, você tem que evoluir. Aí é diferente. Evoluir significa que você vai criar algo jamais vivido nas suas histórias poligenéticas, na sua história espiritual. Evoluir significa que você agora vai aplicar-se a expressar o seu nível superconsciente na vida cotidiana. Ora, se a gente prestar atenção assim mesmo, olhando as condições atuais, se é capaz de dizer como é que começou essa história recente, pelas condições atuais. Com quem você nasceu, de que forma você nasceu, que manifestações primárias você expressou, você vai conhecendo. Você pode fazer um estudo preliminar olhando suas tendências, é tudo aquilo que você parece que é puxado, né? Suas aptidões, é tudo aquilo que você, puxa, como é fácil isso, parece que já nasceu sabendo, olhando as suas dificuldades, tipo, aqui encrencou mesmo, né? Essas dificuldades disso. Vou dar um exemplo. Conheço uma pessoa que é evangelizadora e vive no mundo espírita há mais de 40 anos, 50 anos. Ela diz: não consigo perdoar. Não consigo perdoar. Não vou na evangelização para dar essa aula. Não vou, porque se eu for dar, eu estou mentindo. Eu não gosto de mentir. Mas perdoar, não perdoo não. Mentir eu não minto, mas perdoar não perdoo. Não consegue. Olha as suas dificuldades. Você vai descobrir que parte da sua história pregressa
traumática vem sobre a forma de complexos, que são estruturas facilmente ativadas por um gatilho qualquer, que dão uma resposta tremendamente diferente, né? Então você vai ver, é só você estudar o agora e você vai ter uma noção do antes próximo, que é esse mundo espiritual. E aí você pode acrescentar nas suas reflexões o que é que você estudou, leu, intuiu, para saber como estavam as suas condições anteriores. Quem está no movimento espírita provavelmente não é mais não mais vive uma reencarnação automática. Reencarnação automática é aquela que só tem função de aprendizagem biológica. Você está na fase evolutiva de aprender a deixar de ser macaco, animal, e começar a pensar. Tem uma turma que é assim, mal morre, já nasce de novo por um automatismo biológico, porque sua consciência é decidida. Você nem vive no mundo espiritual experiências e consciência de mundo espiritual. Você pensa que o mundo espiritual é o mundo material, é como se fosse uma continuidade. É como o índio que continuou, simbolicamente, nem todos os índios são assim, na selva pescando, morreu, continuou pescando no além, e reencarnou, então já vai, nem nota a diferença, não consegue. Mas isso é possível? Eu conheço espíritos em áreas tanto mediúnicas como de regressão que não sabem sobre o mundo espiritual. Eles acham que estão ali encarnados, continuidade, por aí vai. Você tentar esclarecer, ele tem sempre uma argumentação ao mostrar que ele tem razão. Não distingue. A consciência dele não percebe. E conheço os fenômenos na Terra, quer dizer, por informação, que mostram que a consciência não fica clara assim, não. Só porque tem uma dimensão espiritual, então bastou ver, enxerga. Não. É bom lembrar a frase do professor de radiologia: o que é mais difícil de ver é o que está diante dos olhos. Você olhava a radiografia e ele dizia: olha que lesão, olha, tem aqui um tumor, um micetoma, numa caverna. Eu olhava para ele: professor, a radiografia é plana, como pode ter uma caverna? Caverna é um buraco. É porque você não enxerga ainda. E aí ele diz essa frase. A mesma coisa com certas vivências mais difíceis ainda de serem vistas. Eu conheci um personagem lá na Bahia, que ele trabalhou com o Marechal Rondon. E como o Marechal Rondon, ele demarcou as fronteiras do Brasil em relação à América Espanhola. E ele foi para a Amazônia, como bom descendente português, conheceu as Índias. Não é o Cabral que ia para as Índias, terminou achando as Índias aqui, e ele então se casou com a filha do cacique, porque português gosta de casar com índia, e com isso ele adquiriu o direito de estar na tribo nas reuniões mais solenes. E ele diz que impressionante, ele assistiu uma sessão de materialização em plena noite de lua cheia, em que o pajé entrava em transe. E o pajé anterior aparecia e dava orientações sobre caça, pesca e o desaparecimento de uma criança. Mas ninguém ali sabia de imortalidade, nem ninguém acreditava, nem ficava pensando nisso. Pensava que o pajé foi ali, subiu e voltou naquele dia. Entendeu como é que é? Na linguagem, o corpo morreu, mas ele não tem aquela, o mundo espiritual. Não viviam isso como mundo espiritual, viviam como uma experiência tão densa, tão comum como esse tipo de situação. Então tem espíritos assim, tanto encarnados como desencarnados, que mesmo estando na ambiência, não se apercebem disso. Já tem outros que começam a ter uma noção e entra um campo ético, um campo moral na vida do seu planejamento. Geralmente é um campo afetivo, das relações, dos problemas relacionais, essa confusão geral que a gente vê entre as pessoas, saber quem gosta de quem,
como é que vive, se relaciona, que criam mágoas, ressentimento. É a turma que mais reencarna em família, né? Aí cria uma família. A ex-amante nasce como filha, a outra nasce como esposa, vem ser esposa, e aí encrenca se forma, o filho que aprontou outros nasce ali também, uma que foi desviado fazendo um bocado de coisa, nasce como filhinho ali para ser reeducado, e por aí vai. Aí tem planejamentos afetivos, e boa parte do tempo, antes de reencarnar, é para treinar isso. Vocês já leram Memórias de um Suicida? Já? Tem gente que já leu bastante aqui. Eu vou citando e a pessoa vai dizendo já. Ele tem uma cena lá que é a história de alguém que vai ser, está planejando reencarnar. Aí bota ele numa sala que tem uma espécie de telão. E aí bota uma cena que ele já viveu e ficam verificando o que é que acontece com ele. Como ele pensa e sente e reage naquele momento perante a mesma cena. E aí aquilo que ele sente e pensa, projeta no telão e ele vê como é que ele está agora. Se ele estiver do mesmo jeito anterior, é melhor adiar a reencarnação, que vai ser problema, não vai resolver. Então vá mais um tempo de processo reeducativo no mundo espiritual e vai treinando desse jeito. Reparem como vão ficando as histórias. Quer dizer, mundo afetivo, mundo dos dramas, mundo dos problemas de um modo geral. Mas também há estudos que são feitos, que você pode participar. Quanto mais evoluído, mais participativo é o seu estar nesse momento existente, que você vai discutir o seu caso e o seu projeto de vida e de progresso encarnatório. E uma das primeiras discussões que se trata é do corpo. Qual é o corpo que você vai precisar? De que forma ele vai ser elaborado? Que detalhes são importantes, significativos para a sua vivência? Você pensa que isso é importante? Porque se você vai desempenhar uma função X, o corpo precisa ter habilidades facilitadoras nisso. Vamos procurar uma genética que seja favorável a isso. Às vezes o corpo vai também ter certas marcas que podem aparecer lá na frente. Então isso é planejado, aparecer sob a forma de doenças, problemas que já são de natureza paligenética. Vocês veem vários relatos. O corpo também pode servir de proteção. Nós vamos botar esse indivíduo ao longo do corpo, porque ele desaparece do mundo, da visão do mundo espiritual, porque ele se acopla bastante, e aí ele fica seguro, porque o corpo é um refúgio. É um refúgio. Então acontece isso. E aí vocês veem nos relatos, gente que diz, não, melhore isso aqui. O que era melhorar? Bote um defeito na perna, porque essa beleza aí vai me atrapalhar novamente. O outro diz, olha, para eu compensar minha raiva, deixa aí meu estômago sensível, para qualquer coisa eu ter dispepsia, uma úlcerazinha, para ir à dor, que muita gente está nesse estágio. Mas eu tenho um relato real que aconteceu lá na Bahia. Uma pessoa reencarnou, era uma jovem assim, animada, alegre, e segundo a rapaziada da época, tinha uma energia sexual que era um negócio sério. Eles me disseram, olha, no encontro de jovens, manteve distância dela, porque parecia que ela estava assim, ó, sugando a gente, e a gente imaginou, aqui não, né? Pelo menos aqui não, né? Ela tinha 15 anos na época, depois eu encontrei aos 17, e nesse dia, ela estava no mesmo encontro, ela estava assistindo uma peça, eu também estava, essa teatro amador que o pessoal fazia na noite desses encontros de jovem. Quando ela saiu desse encontro, eu não vi, eu não estava prestando atenção, não conhecia nem a história, e no outro dia pela manhã eu fui procurado, porque ela saiu dali e começou a dançar castanholas, como se fosse uma cigana, e desde as 8h30 da noite até agora ela continuava dançando. O pessoal da segurança, entre aspas, espiritual levou-a do passe, tentou levá-la do passe e ela continuou dançando.
Pegaram, levaram no banheiro, deram um banho frio com roupa e tudo, e ela continuou dançando. Nada resolvia. Quando eu fui chamado, disse, bom, vocês já fizeram bastante coisas. Aí eu fui para próximo a ela, e ela dançando. Eu não sabia dançar, porque senão eu ia dançar com ela para ver até onde ia. Que é uma das formas de você tratar as pessoas é fazer o que ela está fazendo até ter afinidade. E aí ele disse, olha, eu vou pedir uma ajuda. Chamei os médiuns da cidade, vou fazer uma mediúnica aqui extraordinária, e manifestaram-se espíritos e disseram o seguinte: primeiro, que eles tinham uma técnica de controle dela e que não adiantava trazê-los para a mediúnica porque eles continuavam controlando por outra via. Eles aprenderam, eles disseram, olha, não pense que a gente estando aqui vai deixar ela lá. Ela vai continuar dançando. Digo, pode deixar, pode dançar, né? Mas continue, por que vocês estão com ela? E eles disseram, porque ela é a mulher mais amada por nós. Ela tinha uma experiência de poliandria, coisa rara. Era uma mulher para vários homens e eles a amavam. É o que eles diziam. E aí foram narrando e disseram que ela era uma cigana líder, tempos atrás. E como cigana líder, eles a seguiam como uma liderança. E naquela vida de cigana, ela se utilizava na hora dos seus desejos de alguns deles para satisfazer suas necessidades sexuais. Ninguém tinha ciúme, eu achei tão interessante isso. E eles amavam daquele jeito. Quando ela teve uma doença e sumiu, segundo eles não perceberam que tinha morrido. Sumiu, nunca mais eles a viram. Só agora, recentemente, eles descobriram porque um dia eles notaram que ela estava dormindo. Essa figura, foram atraídos por algum motivo que eles não sabiam. Quando ela estava dormindo, quando ela saía, apareceu outra saindo de dentro dessa, que era ela. Vejam que história que eles me narraram. Ela, na hora do sonho, tinha a memória do perispírito da vida passada na apresentação para aqueles ciganos. Porque apesar de não ter consciência, eles tinham sintonia com ela. Como o amor é lindo, né? Eu tenho sintonia, mesmo sem saber viver. E eu perguntei, mas por que vocês estão fazendo ela dançar tanto? Porque nós descobrimos que se ela ficar nesse grupo aqui, ela vai terminar sumindo da gente. Em outras palavras, ela ia quebrar a sintonia. E aí a gente não quer mais isso, porque a gente não quer perdê-la outra vez. Agora não, agora a gente achou. E aí eu comecei a conversar. Que já que eles a amavam tanto, eles deviam prestar atenção a alguma coisa, gente. O corpo dela não ia resistir daquele jeito. Eles ficaram confusos. Mas resistir como? Esse corpo que está aí, que vocês acharam, não vai resistir sem comer, sem beber. Ela vai desidratar. Eles não se convenceram disso. Eu disse, então, o jeito é eu tomar minhas providências. Vou interná-la numa clínica e vou hidratá-la, dar líquido para ela, alimento para ela, para garantir o corpo. Vou sedá-la e vocês conversam no além, tá? Onde vocês estão aí, porque ela vai se estourar. Ah, é? Tá bom. Tá bom. Dito e feito, chamei a família, levei para uma clínica, foi feito toda a internação, aquelas coisas todas. 3 dias depois ela acordou aqui. Era ela agora. A Lúcia e a mãe me falou que ela já tinha tido isso em outra oportunidade em São Paulo e passou 8 dias fora do ar. Reparem, eles nem tinham consciência de mundo espiritual, ela não tinha consciência dessa problemática, não vivia. E eu fiquei imaginando, que eles vão chegar a dizer, como foi o planejamento reencarnatório dela para trazê-la para aqui, com essa turma no pé. Embora não descobrissem precocemente, mas eles estavam ali no campo psíquico dela. E ela agora estava aqui para continuar sua vida e fazer seus trabalhos, suas vivências, das formas que saísse desse tipo de situação. E olha que eu estou falando que era tudo por amor. Imagine quando é por ódio, por ressentimento, isso aqui. Então o planejamento já é outro que ele fica fazendo antes, diferente.
Mas para os espíritas, que vão tomando mais consciência, o planejamento não é só corporal, familiar, tem uma tarefa social, espiritual a se cumprir. E aí há várias preparações. Preparação no mundo espiritual para ser médium na Terra, para ser pesquisador espiritual na Terra, para ser trabalhador social, mudando o perfil da vida cotidiana das pessoas. Tudo isso você trabalha, estuda, vivencia para ficar firme nesse tipo de função. Isso é o que acontece. Uma boa maneira é cada um se perguntar o que estava fazendo antes, porque pode aparecer ou por intuição ou por vida onírica. Você, no sonho, você vê e vê alguma coisa. Isso é importante para que a gente não faça como antigamente. Espere a desencarnação para avaliar como foi que foi. Não, vamos fazer avaliações tecnicamente chamadas de formativas, parciais. O que eu estou fazendo? Está indo no caminho do que eu devia fazer? Esse é o meu potencial que precisa ser expresso? Essa é a minha capacidade real de realização? E realização não é exterior, é realização no transformismo psíquico que todo mundo experiencia nessa dinâmica de ascese e evolução. Então nós temos todos esses treinamentos, essas possibilidades. Quem conviveu no passado com médiuns que orientavam e diziam com mais presteza e clareza as experiências que as pessoas estavam vivendo, aí pôde saber com mais detalhes qual era a função. Então vemos, por exemplo, o Chico Xavier, que é uma pessoa muito conhecida e um médium que tem muitos relatos de literatura. Veja que foi-lhe mostrado que ele foi planejado para psicografar livros. A vida dele foi planejada para isso, psicografar livros. E quando ele começou a fazer sessão de materialização, nos anos 50 mais ou menos, quem se materializou? Emmanuel. E foi que ele disse: não quero isso aqui não. Encerra-se esse tipo de trabalho. Isso é desvio. Veja que era uma tarefa na área espírita, mas isso é desvio. Não, a energia dele é para essa aqui, essa tarefa. E aí são narradas histórias que ele psicografou, disseram que era 30 livros. Conta-se assim: quando acabaram os 30 livros, ele disse: pronto, agora estou livre. Não, nós refizemos o cálculo, 60. Ele continuou. Aí, quando chegou a 60, ele: agora posso seguir meu caminho aqui na Terra? Não, ampliamos a meta para 100. Foi para 100. E parece que foi em 100 ou em 200, não sei qual das duas marcas, que ele disse: pronto, encerrado. Aí Emmanuel disse: não, houve uma reunião espiritual e se combinou o seguinte: que sua vida foi expropriada. Não sabia que existia isso, não. Sua vida corporal. Primeira vez que eu ouvi falar isso. Agora é o seguinte: você vai ficar encarnado enquanto psicografar. Se parar, volta para cá. Eu acho que ele gostou de ficar, porque continuou psicografando. E quando desencarnou, estava em 412. Depois que ele desencarnou, publicou-se tanto livro que ele publica mais livro desencarnado por ano do que boa parte da vida dele encarnada, porque o pessoal de Minas descobriu várias fontes e começou a